Irmãos e irmãs, sempre no primeiro domingo da Quaresma, todos os anos a igreja nos apresenta estas tentações que Jesus sofreu quando ele estava no deserto. Este é normalmente o evangelho do primeiro domingo da Quaresma. Então agora nós vamos fazer o possível para podermos entender qual a mensagem principal deste evangelho. O padre gostaria de refletir esta reflexão em 3 partes. A primeira delas, vamos refletir sobre o tempo. O texto diz que Jesus passou 40 dias no deserto. Todos nós sabemos que o número 40 ele aparece com muita frequência na Bíblia. Por exemplo, quanto tempo que teve o dilúvio e a arca de Noé salvou Noé e os animais que estavam naquela arca. Quanto tempo que demorou o dilúvio? 40 dias. Quantos anos que o povo passou no deserto até entrar na terra prometida? 40 anos. Quanto tempo que Jesus passou com os apóstolos, com os discípulos, depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus? 40 dias. Quanto tempo Elias, ele ficou rezando para que Deus o abençoasse, para que ele fosse um grande profeta? 40 dias. Então aqui não existe uma coincidência. Por que não são 39? Por que não são 42? Aqui nós já temos muito mais. Claro, possivelmente pode ter sido 40 dias exatos, 30 mais 10. Mas quando aparece o número 40 na Bíblia, significa um tempo de transição. Significa um tempo de mudança. Havia uma vida e depois começa uma vida nova. Havia uma missão e depois começa uma missão diferente. O número 40 é um tempo de transição. É como se representasse uma geração. É como se representasse um período novo que se inicia. E qual era esse período novo? Jesus ele tinha sua vida com a família, uma vida oculta, uma vida trabalhando possivelmente na carpintaria, e a partir deste momento ele começaria a sua vida pública. Então todas as vezes que nós ouvimos, por exemplo, o número 7, nós sabemos os chineses também dão muito valor ao número, ao tempo. Às vezes pessoas vêm procurar o padre e dizem assim: padre, eu quero casar na igreja. E aí o padre: tá bom, aqui está o calendário. Deixa eu ver aqui se a data é boa ou não. E aí vai lá, vê, faz os cálculos, pergunta para a mãe, para a avó: essa data aqui não é muito boa não. Então também tem, cultura local também sabe o valor do número, não precisa nem dizer muito. O número 4, antigamente o número 4, todos os apartamentos no 4º andar era sempre mais barato. Quando eu cheguei em Macau, disseram assim: padre, nós podemos oferecer um apartamento para vocês, tudo bem? Mas claro, mas é no 4º andar. Eu falei: tá ótimo, não tem problema nenhum. Depois fui perceber que o 4 era meio perigoso, mas para nós isso não tem problema nenhum. Então, para nós que somos cristãos, o número também tem um sentido. Número 7, perfeição. Número 12, completo. Número 40, um tempo de transição. Então, esse tempo que Jesus passou no deserto foi um tempo de transição. 3 tentações, 3. O 3 significa um número também de plenitude, significa um número grande para nós. Essas tentações, elas não são apenas tentações ocasionais, elas representam toda a nossa vida. Elas representam tudo aquilo que acontece conosco constantemente. O padre vai falar, mais ou menos de cabeça, poderia ler. O padre vai falar mais ou menos de cabeça e nós vamos pensando sobre elas. Rapidamente, 3 tentações. Primeira delas: se você é o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Essa foi a primeira tentação. A segunda tentação: se você me adorar, se você me servir, eu te darei todos os reinos da terra. Eu darei tudo aquilo que existe no mundo de material. E aí depois a terceira tentação: se você é realmente o Filho de Deus, pula do alto desta montanha. Os anjos vão te segurar nas mãos e todos vão te adorar, todos vão te servir. 3 tentações. Vamos tentar entender o tema destas tentações. Primeira delas: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Tentação biológica. Tentação biológica. Jesus, depois de 40 dias no deserto, o que ele mais queria? Primeira coisa que ele queria: o demônio foi onde ele estava mais frágil. Ali ele não queria reinos da terra. Ali ele não queria pular do alto do monte e ser aplaudido pelas pessoas. Ele queria comida. Queria
pão, era ali que estava frágil. Por exemplo, todo mundo aqui já passou pela escola, temos professores, às vezes você está estudando, fazendo um trabalho, parece que a nossa cabeça ela para, ela trava, parece que nós não temos ideia nenhuma. Aí o que nós precisamos? Ir para a cozinha para fazer o quê? Dar uma beliscada, comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Por que comida? Por que bebida? Normalmente é a primeira tentação, porque traz prazer imediato. Prazer na hora. E aqui deixa eu estender um pouco mais. Não falo isso por maldade, mas aqui as pessoas vão entender. Maus pensamentos. Muitas vezes pornografia. Pensamentos que são indecentes. Ou atitudes físicas, muitas vezes egoístas. Mas comida, bebida, sexualidade. Por que isso é tão difícil para nós vencermos essas tentações? Porque traz prazer imediato. Isso se chama tentação biológica, tentação física. Jesus passou por elas e nós vamos passar. Tentação da comida, tentação da bebida. Muitas vezes tentação, tem pessoas que têm esse vício, tentação do cigarro. Tentação muitas vezes na nossa parte do corpo, tentação biológica. Essa foi a primeira. Essa é a primeira. Nós vamos passar por essa tentação física, biológica na nossa vida. Segunda tentação. Se você é o Filho de Deus, me adore e eu te darei todos os reinos desta terra. Eu te darei tudo aquilo que eu tenho. O que é isso? Tentação do dinheiro. Tentação do poder. Quantas pessoas que de repente entram no mundo do trabalho e já ouve pessoas, até colegas de trabalho, até o chefe dizendo assim: agora você precisa ter o seu plano de carreira. Em outras palavras, traduzindo de um português mais fácil qual que é o seu projeto para você ser chefe? Qual que é o seu projeto para você ser dono? Qual que é o projeto para você ser o cabeça? Para você mandar nos outros? Para você ser a pessoa de mais alta posição aqui no grupo? Tem muitas pessoas que passam a sua vida nisso. No Brasil existem muitos vídeos dizendo assim: vamos ter um projeto, eu vou ensinar a você como chegar no primeiro milhão. Porque quando você chegar no primeiro milhão, 1 milhão de patacas, 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares, no Brasil a gente chama de reais, e aí você vai ser feliz. E aí guarda dinheiro, e trabalha mais, esquece da família, e aí depois gasta metade da vida para ganhar dinheiro, e a outra metade da vida gasta o dinheiro para recuperar a saúde. E acha que é inteligente. Então, esta é a segunda tentação, a tentação do dinheiro, do poder. Na igreja tem isso também, temos aí os seminaristas, reticências, existe poder. Eu me recordo uma vez um colega, eu gostaria de falar isso num retiro para seminaristas, mas aqui abertamente, uma vez eu tinha um colega no seminário, e ele disse, nós conversando sobre sonhos, e aí eu disse, olha, o meu sonho é um dia trabalhar fora do Brasil. Dizia, meio brincando. Ele falou, meu sonho é ser bispo. Eu falei, mas... Aí naquela hora eu rezei uma Ave Maria e falei, Deus queira que ele nunca seja. Porque olha, status, poder. Então nós temos essa tendência. Primeira tentação biológica, física. Segunda, poder, dinheiro. Nós temos. O dinheiro é ruim? Não, mas a gente tem que ter controle. E aí depois a terceira. Veja, hoje de manhã eu conversava com um padre da Indonésia na minha casa, nós refletíamos sobre essa terceira tentação. Se você é o Filho de Deus, lance dessa montanha para baixo e os anjos vão pegar-lhe nas asas e você vai ser carregado pelos anjos e todas as pessoas vão ver a sua grandiosidade e ver o seu poder. A minha pergunta é, Jesus precisava, há necessidade de jogar-se do alto de um monte e andar pelas asas dos anjos para todos ver? Precisa. Alguém precisa ser carregado pelas aves dos anjos? Alguém precisa disso? Não, não precisa. Isso significa a tentação do ego. Ego. Ser reconhecido. Ser aplaudido, ser benquisto. Quantas vezes eu falo para mim, quantas vezes nós somos elogiados, felizes, somos criticados, tristes. Significa que a nossa maturidade ainda religiosa é muito superficial.
Então essas 3 tentações vão bater na nossa vida. Pode olhar para a sua vida. Por que aconteceu isso com Jesus? Porque Jesus é solidário a cada um de nós. Ele disse, eu passei, eu enfrentei, eu venci. Vocês passarão, vocês devem enfrentar e vocês também podem vencer. Podem se preparar. Comida, bebida e sexualidade. É a primeira delas. E aí os jovens mais ainda. Quantas vezes os jovens me procuram e falam, padre, preciso confessar, tive maus pensamentos, cometi esse pecado. Padre, por que às vezes é tão difícil? Eu digo, às vezes pessoas idosas, 70, 80 anos, padre, caí nesse pecado de novo. Por quê? Eu tenho uma boa notícia. Padre, qual a boa notícia? Você está vivo. Continua tendo sentimentos, desejos. Então essa é a primeira tentação física, biológica. A segunda, a tentação do poder, do dinheiro. A terceira, a tentação do ego, de ser reconhecido, de ser benquisto, de ser aplaudido, que as pessoas gostem de nós. As 3 tentações. E aqui tem algo muito curioso, as duas últimas palavras do Evangelho, ou o último versículo do Evangelho, depois nós paramos nas 2 últimas palavras. O texto termina dizendo assim: então o diabo existe e ele tenta. Então o diabo, tendo terminado toda espécie de tentação, que interessante, né? Tendo o diabo terminado toda espécie de tentação física, financeira, emocional, retirou-se da presença de Jesus até... Tem gente aí que disse a palavra certa porque talvez esteja lendo no missal. E é bom que está lendo mesmo porque vai memorizar. Ele afastou-se da presença de Jesus até certo tempo. A pergunta uma criança faria, e com muita inteligência, e nós deveríamos fazer também, ele afastou-se de Jesus até certo tempo. A pergunta é, padre, até certo tempo, quando? O que significa até certo tempo? Até quando que ele se afastou? Veja, prestem atenção. Primeiro, o demônio tentou Jesus quando ele estava muito frágil, depois de 40 dias no deserto. Qual foi um outro momento da vida de Jesus que ele estava muito frágil? A cruz. Lá, começando no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, quando ele estava com os apóstolos, ali ele também estava muito frágil. Primeira tentação no deserto, transforme esta pedra em pão. A tentação do pão. Qual que foi a tentação da cruz? A tentação da bebida. Tenho sede, quero beber, tenho sede. E aí deram vinagre, aí ele recusou. A tentação física voltou. A segunda tentação, se você me adorar eu te dou todos os bens da terra. Pilatos falou, se você me adorar eu te dou liberdade. A tentação voltou. Se você é o Filho de Deus, pula do alto deste monte. Pula do alto desse monte. As pessoas vão te aplaudir. Qual foi a tentação na cruz? Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Pula dessa cruz. E as pessoas vão acreditar em você. As 3 tentações, elas voltaram. Aqui existe um grande mistério. Deus, ele existe, mas ele permite que nós tenhamos a liberdade de amá-lo ou não amá-lo. A melhor opção da nossa vida é amá-lo. E aquilo que o padre vai dizer não é para decepcionar nem para criar um negativismo, mas a nossa fé, ela será sempre provada. Por quê? Porque as coisas boas, elas precisam passar pelo crivo do tempo. Olha uma barra de ouro, passa pelo fogo. Eu me recordo, meu pai, durante praticamente toda a vida, ele foi serralheiro. Serralheiro é quem trabalha com ferro, com grades. Então, meu pai fez as grades lá de casa, fez grades para muitos lugares, portões. E ele trabalhava com solda. De vez em quando, eu andando em Macau, eu vejo alguém soldando. E aí sai aquele fogo assim, tudo. Vejo alguém soldando. Me até emociona. Eu lembro meu pai, quando eu era criança, meu pai soldava e fazia grades, tudo isso. E aquilo foi o sustento da minha família. E eu me recordo muitas vezes, o meu pai ele precisava fazer algumas grades, alguns portões, onde parecia até uma mágica, os ferros eram todos encaracolados, parecia um S, assim, ou um U. Eu falei, meu Deus, como que ele vai fazer isso? Isso daqui é impossível, ele vai comprar
E aí ele pegava o ferro assim retinho e falou: vem cá, senta aí, Daniel, você vai aprender. Qual que era o segredo? Fogo. O ferro tinha que ir no fogo. Fogo, fogo. Quente, quente, quente. Pelando de fogo. E aí depois batia. Batia. E aí ele ia ajeitando com a mão como se fosse um artista. Ajeitando, ajeitando, ajeitando e ficava pronto. Irmãos e irmãs, o fogo é as dificuldades que nós temos na nossa vida. E esse martelo é a ação e ajuda de Deus para nos transformarmos naquilo que Ele deseja. Então vocês podem ter certeza, as tentações virão. E alguns dizem assim: padre, por que aquelas pessoas que estão na igreja, muitas vezes são as mais tentadas? Tem pessoas que estão no mundo, nem acreditam em Deus, parece que a vida delas vai tão bem, parece que tudo está bem, tem progresso, tem dinheiro, parece que está tudo tão bem. Agora eu rezo, eu vou à igreja, participo da missa, vou na catequese, tantas dificuldades na minha vida. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que têm Deus, aqueles que têm fé, têm aquilo de mais importante, têm uma razão para viver. A maioria destas pessoas que não tem fé, com todo o respeito do mundo, mas uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem Deus no coração, ela tem um vazio enorme. E aí ela quer preencher um vazio que ela tem no coração com outro vazio, aí compra, aí procura novos relacionamentos, e vazio não se preenche com vazio. E mesmo que não pareça, sem Deus, o nosso coração jamais estará em paz. Sem Deus, o nosso coração jamais será feliz. Então não tenha medo das tentações. Não tenha medo das tentações. Não tenha medo dos problemas e das dificuldades. Porque nesses momentos Deus está nos preparando, nos fortalecendo para o céu. As batalhas mais difíceis, Deus escolhe os melhores combatentes. Então, na sua vida, se existe uma grande dificuldade, um grande problema, existe uma situação muito complicada, tenha certeza que Deus, Ele pede que você passe por essa situação, porque Ele jamais dará uma cruz maior do que a nossa força para carregá-lo. Porque Deus permite que, através deste exemplo, você dê o testemunho que você tem fé, ama a Deus para fortalecer a fé das outras pessoas, principalmente aquelas da sua casa. As pessoas mais difíceis de nós levarmos para Deus e de se converterem são as da nossa casa. Então, são esses exemplos, como pai, como mãe, que vão ajudar as pessoas da nossa casa a olharem e falarem: Deus existe, porque Ele ainda permanece em pé. E antes de terminar, só mais um exemplo, eu sempre lembro disso. Normalmente uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que tem fé, ela passa por 3 fases na vida. 3 fases na sua fé, e aqui o padre vai ser muito rápido. Primeira fase, talvez a maioria já passou. A primeira fase significa a fase da ironia e da zombaria. O que significa ironia e zombaria? Ah, você tem fé, você é parvo, você é tolo, você vai na igreja, para que isso? Vamos aproveitar a vida. Quem é você? Conheço o seu passado, você acredita em Deus, para de perder tempo, não precisa de tudo isso. Padre é tudo igual, a igreja é rica, olha o Papa, olha o que você ganhou com isso com Deus. Então a primeira é a zombaria. Uma pessoa que tem fé, em alguns momentos da vida ela vai ser zombado, principalmente os jovens. O quê? Você não vai no futebol para ir para a catequese? Você está maluco? O maluco por Deus, quem está maluco por Deus encontra maior felicidade da vida. Então a primeira é a zombaria. Segunda delas, indiferença. O que é indiferença? Ele não muda, deixa ele. Deixa ela, não muda, não adianta falar, porque não vai abandonar a fé. Deixa, não vai abandonar. Com discernimento para entrar no seminário, discernimento de padre é a mesma coisa. Indiferença, não vai mudar, não mexe com ele não, deixa ele lá, porque ele não vai mudar. Indiferença. Zombaria, indiferença. Terceiro, referência. Quando existe um problema de saúde, quando existe um problema de separação, um problema sério na família, vão procurar você e vai dizer assim: reza por mim, reza por mim. Ou vão procurar os conselhos que você tem, porque sabem que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa de Deus. Esse é o processo que todos aqueles vão passar. Os 3 caminhos da tentação: física,
poder e dinheiro financeiro, e depois emocional e o ego. E depois essas 3 tentações, e depois esses 3 passos até a maturidade. Zombaria, indiferença e por sim será referência. Que Deus nos ajude, que estas palavras toquem o nosso coração, nos ajude a estarmos mais próximos de Jesus, porque quem tem Deus tem tudo.